Capítulo 68, Intermissão. Lorde Demônio da Benevolência, Rank 9, Paimon Calendário Imperial. 0304-1506 Polis, Planície de Bruno, Forças Aliadas dos Lordes Demônios. Esta dama prendeu o fôlego. Por um instante a respiração de todos humanos e demônios, sem exceção, ficou presa em suas gargantas. Apesar de ter sido um mero instante, para mim, pareceu ser tão longo quanto a própria eternidade. Esta dama chegou a uma conclusão. O instante que esta dama havia acabado de presenciar, o instante que todos os mortais nestas planícies sentiram passar, não foi um momento qualquer, mas sim um momento histórico. Deste dia em diante, todo livro de história que for escrito não terá outra escolha que não seja dedicar uma página inteira para este instante. Neste único curto espaço de tempo, existiu história. No entanto, mas que porra é essa? Assim como tudo na vida, como a história é algo que fica soterrada pelo tempo conforme ele passa, ela não é algo que pode ser vista outra vez depois de ter acontecido. Um indivíduo de cada vez, as bocas dos lordes demônios, que haviam prendidos suas respirações sem querer, se abriram. As palavras que saíram dos seus lábios não foram de espanto ou de admiração, nem mesmo ofensas, mas sim porque caralhos o Dantalion deu a autoridade de realizar o discurso para uma garota humana, sendo que demos esse direito para ele. Aquele idiota ficou retardado. Apenas insatisfação. Apenas isso. Ei, Marbas velhote. Se a minha memória não virou uma pilha de merda, tenho quase certeza que nunca na história o nosso direito ao discurso foi tomado por um humano. Também acredito que esteja certa. As coisas ficaram preocupantes. Barbatos, estou te perguntando isso apenas por precaução, mas por acaso você permitiu que o Dantalion fizesse isto? E por acaso eu sou louca? Porque eu daria a uma vadiazinha humana de merda o direito sagrado de mobilizar o exército crescente? De qualquer forma, imagino que o motivo para ele não conseguir saber diferenciar o que é certo do que é errado é por ele ser um novato. Aquele moleque não entende as coisas. A oradora não é a única questão, o conteúdo do discurso também é cheio de problemas. Plantar a semente da divisão entre os humanos é excelente, no entanto, como segregar humanos e demônios poderia ser errado. Apesar do Dantalion ter utilizado uma desertora humana como sua representante para abalar o exército inimigo, ele foi longe demais. Isso vai contra o que é certo, vai contra os costumes. Sim. Ela está dizendo merdas ridículas. A cabeça desta dama ficou enevoada por causa da conversa entre a Barbatos e o Marbas. Essa reação não ficou limitada apenas a esses dois lordes demônios. Todos os outros da nossa raça que ouviram o discurso também estavam pensando de forma semelhante aos dois. Preconceito e ignorância, ou melhor, um sentimento de desdém que chegava a um nível de cegueira preencheu a atmosfera. Me sentindo sufocada por esta sensação, ficou difícil para eu respirar. Humanos e demônios são iguais. Plebeus e nobres iguais. Portanto, todas as pessoas, independentemente da sua raça, deveriam viver em harmonia, todos deveriam se respeitar ignorando as suas classes sociais. Os seus olhos cegos não conseguiam enxergar esta pura e simples verdade. De fato, eles não conseguiam ver. Esta dama mal conseguiu abrir seus lábios. Companheiros Companheiros, vocês não são capazes de compreender o significado deste discurso. Do que é que você está falando? Barbatos franziu o senho. Um mero gesto corporal como este foi mais do que suficiente para provar a ignorância natural da Barbatos. Esta dama desiste de persuadi-la. É impressionante, Barbatos. Você tem a capacidade de fazer com que eu me afaste com um simples movimento das suas sobrancelhas. Gostaria de demonstrar o respeito que tenho pela sua ignorância. Primeiro, vamos punir o Dantalion assim que o discurso do lado dos humanos acabar. Punir? O que você quer dizer com punição? Esta dama arregalou os olhos e fitou Marbas. Além dele, Barbatos estava balançando a cabeça, concordando como se fosse algo óbvio.
Se ele não tivesse ido tão longe nisso, então teríamos que elogiá-lo, mas ele foi longe a ponto de chegar ao fundo do poço, não temos outra escolha. Estamos em guerra, então por formalidade, vamos só sentenciá-lo ao confinamento. E quanto àquela humana, vamos só chicoteá-la até o ponto dela estar quase morta e deixar por isso mesmo. Se nós a matarmos mesmo, então Dantalian ficaria em um estado lamentável. Confinar. Chicotear. Mas que tipo de bobagem eles acabaram de dizer? Barbatos havia feito de Dantalian seu concubino. No entanto, estou ciente disto. Estou ciente que, por natureza, Barbatos não é um indivíduo capaz de partilhar amor com outro alguém. Esta dama não demorou a concluir que a Barbatos estava apenas prendendo Dantalian com seu corpo porque ele era necessário. Independentemente disso, ela ser capaz de dar essas ordens com tanta facilidade, conseguir descartar como se fosse lixo seu companheiro e amante, aquele que havia salvado a vida dela e do seu exército no mês passado. O julgamento dela poderia até estar correto de acordo com os estratagemas políticos. No entanto, como não era moralmente correto, também não podia ser correto de fato no quesito político. Esta dama considera os comandos que não seguem com retidão a justiça e que não foram muito bem pensados, como sendo coisas meramente más. Sim, sem dúvidas, Barbatos é uma mulher má. Esta dama mordeu o lábio e no mesmo instante começou a ponderar. Se a facção desta dama poderia mesmo conseguir vencer em uma situação que se opusesse à de Barbatos e à de Marbas ao mesmo tempo. Se os outros lordes demônios, que seguem esta dama, iriam mesmo concordar obedientes caso eu incorporasse o Dantalian na minha facção das montanhas depois de sermos hostil a ele por todo este tempo. Todos os tipos de hipóteses e cenários se misturaram de forma caótica. E no centro deste nevoeiro sufocante, uma única frase se destacava com naturalidade. Pela primeira vez na minha vida eu encontrei alguém com a mesma forma de pensamento que a minha. O silêncio desta dama se intensificou. Não era como um mergulhador nadando rumo ao fundo do mar. Era como um sobrevivente afundando e se afogando por não conseguir diferenciar o que era em cima ou o que era embaixo. Perdi o meu caminho. Isto é sufocante. Paimon, você não deve agir de acordo com suas emoções. Pondere com racionalidade, considere o impacto político que ocorrerá caso você proteja o Dantalian. Além disso, apesar de eu acreditar na igualdade entre os plebeus e os nobres, eu reconheço a necessidade da existência da ralé. As pessoas de nascimento ignóbil existem em todos os lugares. As bruxas são um exemplo disso. Contudo, é provável que o Dantalian abrace até mesmo estas escórias também. A nossa forma de pensar é muito ligeiramente diferente. Em suma, não é necessário que eu me simpatize com ele em um nível emocional. Acalme-se. As emoções irão apenas te arruinar. Acalme-se. Sempre virá uma oportunidade. Espere. Agora que eu pensei nisso. Não podemos só arrastar o Dantalian para cá agora mesmo. Barbatos falou. A oradora é aquela humana mesmo, então podemos só ignorar ela e trazer o Dantalian para cá e puni-lo. Sim, você está certa. Barbatos, traga-o para cá, Paimon. Você não pode.